já ouviu falar em desparasitação? É, desparasitação natural, gente, usando ainda óleos essenciais. Parece assunto distante, né? Mas muitas pessoas convivem com sintomas como o quê? Dor de barriga, né? Barriga inchada, coceira, irritabilidade, sono agitado e nem imaginam que isso pode ter relação com parasitas no organismo. Agora a gente vai entender mais sobre esse tema com a superbióloga e também consultora de bem-estar, a Patrícia Pereira. Boa tarde, Paty. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Paty. Tudo bem? Uma alegria estar aqui novamente com você. Gratidão pelo convite. Imagina. Estamos aí com esse tema, né? Desparasitação tão importante. Tão importante que a gente acaba, às vezes, deixando de lado, né? Fala assim, o quê? Parasitas, parece que é coisa que vive em outros lugares, não na gente, né? Pra gente conversar de um jeito bem esclarecedor, porque a parasitose é mais comum do que muita gente imagina. E quais são os sinais de que a pessoa está com parasitas? Então, Paty, a gente se contamina e nem percebe, né? Então, a higienização dos alimentos, né? Então, eles estão presentes nesse ambiente. E se a gente não olhar para isso, não cuidar, pode aparecer sinais como alguns que você já até citou, dor de barriga, barriga inchada. Então, a gente ouve muito, né? Mães me questionando, ai, meu filho tá, né, com a barriga inchada, ai, meu filho tá rangendo os dentes, tá irritado, não dorme direito. Tudo isso pode ser um sinal, né? Então, coceira anal, coisas que a gente precisa estar de olho e que podem indicar a parasitose. E onde que a gente encontra esses parasitas, né? Porque, por exemplo, mais comum que os alimentos, né, Os Paty? alimentos é comum. E aí eu quero já dar uma super dica que eu faço na minha casa já há algum tempo. Então, ao chegar do supermercado, alimentos como brócolis, as folhas, frutas, legumes, eu preparo, né, uma bacia com água e eu lavo em água corrente, depois eu deixo de molho no óleo de limão. Então, o limão, gente, ele limpa demais, né? Ajuda. E até em alimentos como, por exemplo, brócolis, depois que você lava novamente ali, você até consegue ver, assim, né? Na água, ali na superfície, alguns bichinhos, né? Então, é bem importante fazer isso antes de preparar os alimentos, né? E agora a gente vai o quê? Vamos para as soluções, né? Por exemplo, por que é tão importante essa desparasitação e como que a gente utiliza o óleo essencial a nosso favor? Sim, então os óleos essenciais, eles têm uma propriedade de desparasitar, tem propriedade antifúngica, né? Bactericida, então eles vão apoiar o nosso corpo. Os parasitas, eles comumente ficam alojados no intestino, podendo, em algumas vezes, migrar para fígado, pâncreas e até o coração. Cérebro, no olho, né? A gente já identificou. Então, é bem importante a gente estar usando como recurso, né, o óleo essencial. Então, os óleos, por ter essa propriedade, eles vão apoiar nessa limpeza, né, do nosso organismo. Tá, e agora as perguntas de milhões. Quais óleos essenciais a gente deve usar? Tem protocolo diferente para adulto, para criança? Explica pra gente. Isso, Paty, é bem importante a gente entender essa diferença, tá? Então, a desparasitação, ela é indicada, sugerida, né, por pediatras, por médicos, a cada 6 meses. Mas, nós já estamos em novembro, né? Deu um susto em todo mundo e algumas pessoas falam assim, meu Deus, eu não fiz, né? E tal. Então, o que a gente observa? Se a pessoa não tem o hábito de fazer a cada 6 meses, vai ser uma demanda. Se ela já pratica, então a gente vai fazer uma desparasitação um pouco mais leve, usando os óleos de melaleuca e um mix chamado On Guard, que ele é a base de cravo, canela, que são óleos mais quentes. Então, essa mistura, ela vai agir, né, ajudando ali a eliminar os vermes. Em crianças, eu costumo separar por faixa etária. A gente sempre vai usar esses mesmos óleos diluídos em óleo de coco, algum óleo carreador, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de semente de uva, óleo de jojoba, né? Então você faz ali a diluição apropriada, sempre com auxílio de um consultor de bem-estar, e vai fazer o uso tópico na barriga e na sola dos pés. Então vai fazer esse processo aí durante 14 dias aproximadamente, né, para poder auxiliar.
Quando a criança ela tem de 5 a 8, a gente pode adicionar óleos um pouco mais potentes, né? Como o orégano, por exemplo, associar um mix digestivos em geste e associar também até a hortelã. Tá? Então, tudo vai depender de cada caso ali, né? Aí você falou, por exemplo, quem não tem o hábito de fazer essa desparasitação, tem um preparo antes, digamos assim, que é o Quarteto Fantástico? Como é que Tem é? o Quarteto Fantástico, porque, acredite, tem pessoas que nunca desparasitaram. Então, é importante preparar o teu corpo. O nosso melhor amigo é o nosso corpo. Então, se você estimula ele, né? Aí a gente usa o Quarteto Fantástico, que é a conhecida copaíba, a cúrcuma, a pimenta preta e o nosso mix DDR Prime. Então, esses 4 óleos essenciais, eles vão ajudar o nosso organismo a se fortalecer e quando você vir com a sequência dos outros óleos, ele vai eliminar ainda muito mais rápido os vermes. Aí você falou, por exemplo, das crianças é o rolãozinho que vai passar na barriga e na sola dos pés. Para os adultos é tomar as gotinhas. Como que eu faço isso? Eu posso também fazer o uso tópico para adulto, ele funciona, mas desde que o adulto ele já tem essa conscientização de fazer regularmente. Então eu consigo fazer topicamente num adulto, mas aquele adulto que já é regradinho, que faz certinho a cada 6 meses. Aqueles que nunca fizeram ou que deixaram passar, que já está em mais de 1 ano sem desparasitar, a gente recomenda fazer o uso do óleo ingerido da forma interna, porém, né, certificado de um óleo de procedência liberado pela Anvisa, Covisa, e usar aquelas cápsulas gastroresistentes, que são aquelas que abrem justamente no intestino, que é onde a gente encontra, né, aí os vermes, onde eles geralmente se criam, né? Eles geralmente moram ali, né? Moram ali. Ficam ali, de repente eles tentam passear, dar uma viajadinha também. Paty, é importante a gente observar as fezes, tá? Sempre é importante. A gente tem costume, né? Às vezes não olha, é importante, porque um sinal também são pontinhos brancos nas fezes. Então, isso também é sinal de parasita. Entendi. E me conta, por exemplo, a pessoa pode fazer em qualquer momento essa desparasitação ou tem um momento, vamos chamar assim, mais ideal, assim, alguma coisa nesse sentido? Sim, nós contamos aí, né, com a força da lua. Né? Para pessoas que gostam de usar o calendário lunar, nós temos um esquema, tá, de fazer os primeiros 7 dias na força da lua nova, dá uma pausa de 7 dias e continua na força da lua cheia. Tá? Então, isso potencializa a eliminação dos vermes. Que maravilha, viram só? Tem algum tipo de contraindicação, Paty? Sim, a gente não sugere para pacientes com problemas renais, gestantes e lactantes e também pessoas com doenças crônicas, né, em fase terminal, a gente não sugere fazer. E assim, além dos óleos, a gente tem algumas ações complementares? Sim, nós podemos ajudar ainda mais o nosso organismo se a gente associar aos óleos essenciais o magnésio PA e a chia. Por quê? Tem um motivo. Essa combinação com os óleos, elas vão melhorar os movimentos peristálticos do intestino, tá? Fazendo assim, deixando ele levemente, né, um laxante para facilitar a eliminação. E uma forma que não vai gerar efeito colateral e nem vai ficar agressivo para o corpo. Maravilha! Viram só quantas informações valiosas hoje, gente? Patrícia, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. É sempre um prazer te receber por aqui, Paty, viu? Gratidão muitíssima estar aqui com você hoje. Até a próxima. Até a próxima.